Saudações aos que nos assistem. Esta é a 7ª palestra do ciclo programado para esta Semana de Valorização do Médico, num trabalho conjunto da Academia Mineira de Medicina e do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Para essa 7ª palestra, denominada Guimarães Rosa e a Medicina, foi convidado o professor Luiz Otávio Savassi. Sabemos que João Guimarães Rosa, formado na Faculdade de Medicina em 1930, foi o maior expoente da literatura mineira. Sua obra traz uma narrativa de composição bem arquitetada que dá verossimilhança à história e oferece os mais ricos recursos da língua, tais como metáforas, símiles, aliterações, sinestesias, neologismo, entre outros, que vão efervescendo sobre a vegetação do cerrado. O medo expresso em Riobaldo e a maldade gratuita de alguns personagens iluminam as explicações. A palestra aborda a rica medicina infiltrada na obra rosiana. Guimarães nos põe a pensar, cada um isolado na sua própria matutação, mas todos evoluindo para um ser humano de poucas respostas, indubitavelmente melhor. O professor Luiz Otávio Savassi, clínico de escola, amante da literatura, dos saberes e de Guimarães Rosa, é membro emérito da Academia Mineira de Medicina. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Academia de Medicina, na pessoa do seu presidente, Emerson Fidelis Campos, e do seu diretor científico, Dr. José Carlos Cerufo, pelo convite para participar desse ciclo de palestras em comemoração à Semana do Médico, o Dia do Médico, dia 18 de outubro, palestras promovido pelo Conselho Regional de Minas Gerais. Eu fui convidado para discorrer sobre o tema Guimarães Rosa e Medicina, e é um tema que me é muito caro. Eu iniciaria dizendo o seguinte: João Guimarães Rosa é conterrâneo do meu pai. Ambos nasceram na realidade da vida, Avenida Padre João, cujo nome homenageia o fundador da cidade de Cordisburgo, que é o Padre João de Santo Antônio. Então, essa Avenida Padre João é uma foto de 1938. Guimarães Rosa nasceu em 1908, meu pai nasceu em 1917. Nessa mesma, meu avô tinha um estabelecimento comercial nessa rua, nessa avenida, e o Flodoardo, pai do Guimarães Rosa, tinha também um estabelecimento comercial com as mesmas características, a mesma avenida, e eles eram amigáveis concorrentes. Os pais do Guimarães Rosa, Eduardo Pinto Rosa, que era de Caeté, e Francisca Lima Guimarães, que era natural de Equitibá, eles se casaram no dia 6 de julho de 1907. E meu avô, Gero Rocha, foi uma das testemunhas do casamento, juntamente com Cândido Pereira de Souza e Silorito de Paula Viana. A certidão do casamento aparece aqui na tela. E Geraldino Rocha, meu avô, pai de meu comerciante em Cordisburgo, amigável concorrente de Flodoardo Pinto Rosa, amigo que foi
testemunha do casamento do Flodoado com Dona Francisca Lima Guimarães. O parto do Guimarães Rosa foi... quem fez o parto foi uma parteira, mas ele ficou de sobreaviso, né? Isso era comum na época. As parteiras faziam parto e, sempre que possível, a família tinha condições, chamava médico, e foi chamado o doutor João Antônio de Avelar para assistência. Só que o médico ficava ali de sobreaviso, num outro cômodo da casa, e a parteira ficava com a paciente, né? Em caso de alguma eventual complicação, o médico era acionado. E depois que a criança nascia, o médico entrava no quarto, né, para os ajustes finais, se a criança estava em boas condições. Então, o doutor João Antônio de Avelar, com assistência ao Guimarães Rosa, por ocasião do parto do futuro escritor, no dia 27 de junho de 1908. João Antônio de Avelar é o patrono, né, da cadeira 91 da Academia Mineira de Medicina. Um dos membros titulares da cadeira 91, foi seu filho José Lucídio de Avelar, foi professor de Ciências Médicas, né? Foi coronel médico da Polícia Militar, filho de João Antônio de Avelar, ocupante como membro titular da cadeira 91 da Academia Mineira de Medicina. Então, meu pai, né, nasceu na mesma rua, na mesma avenida que o Guimarães Rosa. Meu avô, né, foi testemunho do casamento dos pais de Guimarães. Quem prestou assistência, né, ao parto da mãe de Guimarães Rosa foi João Antônio de Avelar, patrono da cadeira 91 da Mineira de Medicina, a qual eu tenho a honra de pertencer. Esse novo slide mostra, né, a dedicatória feita por Guimarães Rosa, né, de próprio punho, ao oferecer para meu pai, né, a terceira edição de Sagarana. Foi publicada em 1946. A terceira edição, revista com algumas modificações, foi publicada em 1951. Então, para Cristóvão Rocha, né, Cristóvão Colombo Rocha era meu pai, para Cristóvão Rocha, com um abraço fraternal cordisburguense do Guimarães Rosa, Rio, 5 de 1951, terceira edição de Sagarana, edição revista de Sagarana. Então, como se pode ver, a minha ligação com Guimarães Rosa e com sua obra, ela é marcada por um viés afetivo, né? De modo que, se eu exagerar em alguma coisa, fica por conta desse viés afetivo. Aliás, esse viés afetivo é sempre presente. Aqui é um livro que foi recentemente publicado pelo notável neuropatologista, meu amigo José Aimar Pitela, O Cérebro que Faz Humanos. Então, ele diz o seguinte: emoção e cognição são integradas em redes neurais espalhadas no cérebro, altamente interconectadas entre si e com a amígdala em especial. Registro da amígdala cerebral. O cérebro que nos faz humanos, Zé Aimar Pitela. Então, tudo que eu disser aqui, né, nessa minha palestra, está carregado afetivamente. Há um viés afetivo por trás dessa minha palestra, pelas razões, né, já expostas aqui, né, voltando, né, meu pai, eu na mesma avenida que Guimarães Rosa, lá em Cordisburgo, né, meu avô foi testemunha de casamento
dos pais do Guimarães Rosa, né? A assistência ao parto foi prestada assistência ao parto prestada pelo Dr. João Antônio de Avelar, que é membro da Academia Mineira de Medicina, patrono da Academia de Medicina, à qual eu pertenço, né? E meu pai foi amigo da família do Guimarães Rosa. Aliás, a irmã dele foi quem ensinou o Guimarães Rosa, quando criança, a jogar xadrez, a Maria de Luz Rocha Corrêa. E aqui eu herdei esse exemplar de Sagarana, autografado, com dedicatória oferecido por meu pai pelo Guimarães. Então, o que eu disser aqui será carregado afetivamente. Uma coisa que chama muita atenção na obra do Guimarães Rosa é o poder de sedução da obra do Guimarães Rosa. E, a propósito desse poder de sedução, eu vou dar alguns exemplos. Esse médico é o Dr. Marcelo de Almeida Toledo, meu saudoso amigo, infelizmente já falecido, paulistano, regista da Santa Casa de São Paulo, e é sobrinho do crítico Décio Almeida Prado, também já falecido. O Marcelo percorreu todos os caminhos do Rio Tatarana, protagonista do Grande Sertão Veredas, e publicou um atlas com seleção de textos do Grande Sertão Veredas e um levantamento fotográfico sobre as trilhas de amor e guerra de Riobaldo Tatarana. Então, aqui a capa do Marcelo. Uma noite, ele estava lá, depois do jantar, lá na cidade de Minas, né, no noroeste de Minas Gerais. Eles estavam lá, sentados à frente de ele e outras pessoas, hóspedes, sentados à frente de um hotel lá em Arinos, que é uma cidade do noroeste de Minas, banhado pelo rio Urucuia, que era muito caro ao Guimarães Rosa. Então, eles perguntaram para o Marcelo o que ele estava fazendo ali. Então, ele disse que lá para ver algumas terras, porque se eles dissessem que estava, né, seguindo a trajetória, né, de um certo Riobaldo, que é alguém que não existe, um personagem de ficção que foi criado por João Guimarães Rosa, que já tinha morrido e que ele não conheceu, eles iam considerá-lo, ele ia ser mal visto, eles iam achar que ele não estava em juízo dele. Uma demonstração inequívoca da sedução proporcionada pela obra de Guimarães Rosa. Um outro exemplo, em 2001, eu participei em Barbacena, do 11º Congresso Brasileiro de História da Medicina e do 2º Seminário de História da Psiquiatria. Participei de uma mesa redonda, e o tema da mesa redonda era a loucura na obra do Guimarães Rosa. Participaram da mesa redonda meu saudoso amigo, recentemente conhecido, Ronaldo Simões Coelho, psiquiatra formado pela UFMG em 1959, e a professora, a respeitada professora de literatura da UFMG, Marli Fantin. Numa demonstração inequívoca do poder de sedução da obra do Guimarães Rosa, ao discorrer sobre um conto de primeiras histórias, a menina, a professora Marli, uma pessoa já experimentada, não se conteve e começou a chorar copiosamente. Discorrer sobre um conto do Guimarães Rosa de primeiras histórias. Um outro exemplo é a Clarice Lispector. Foi publicado em 2002 um livro, Cartas Perto do Coração. Esse livro é uma série de cartas de Lispector para o Fernando Sabino e vice-versa, do Fernando Sabino para Clarice Lispector. Na época,
essa grande escritora, ela morava em Washington, assim, foi em 56, o Grande Sertão Veredas acabara de ser lançado. Então, ela disse o seguinte, escreveu o seguinte: nunca vi coisa assim. É a coisa mais linda dos últimos tempos. Não sei onde vai o poder inventivo dele, Rosa. Ultrapassa o limite e estou até tola. A linguagem dele, perfeita também de entonação, é diretamente entendida pela linguagem íntima da gente. E, nesse sentido, ele mais que inventou, ele descobriu, ou melhor, inventou a verdade. O que mais se pode querer? Fico até aflita de tanto gostar. É um depoimento absolutamente contundente, em especial a gente considera que veio de uma pessoa brilhante, uma das autoras mais importantes no Brasil em todos os tempos. Um outro depoimento de uma outra pessoa extremamente respeitada, grande escritor, Mia Couto, escritor de língua portuguesa, que é lá de Moçambique, da África Oriental. Ele, por acaso, chegou às mãos dele um exemplar de Primeiras Histórias. E, ao terminar de ler o livro, ele disse o seguinte: foi um sismo, quer dizer, um terremoto, um sismo sem chão. Ele ficou sem chão ao ler Primeiras Histórias do Guimarães Rosa. Isso é um depoimento de um escritor de alto nível, Mia Couto, escritor moçambicano. A propósito desse poder de sedução, de uma obra, de uma mera ficção, há um trecho do Hamlet, de William Shakespeare, no segundo ato, cena 2, em que ele diz o seguinte: não é incrível que um ator, uma simples ficção, um sonho apaixonado, amolde tanto sua alma e imaginação, que todo se lhe transfigure o semblante, por completo o rosto lhe empalideça, lágrimas vertam de seus olhos, suas palavras tremam e seu organismo se acomode a essa mera ficção. E tudo por nada, por Écuba, e que lhe importa Écuba ou ele a Écuba a ponto de chorar por ela. O Shakespeare referiu-se a uma ficção, mas referiu-se particularmente ao teatro. No teatro, além do texto, nós temos a voz dos personagens, a expressão oral dos personagens, os ruídos que são acrescidos pelos contrarregras, desde um ruído de uma tempestade até um ruído de um tropel de cavalos, e até mesmo. Então, se é surpreendente para o Shakespeare que uma simples ficção, em se tratando de uma peça teatral, muito mais surpreendente é o poder de sedução da escrita. Quer dizer, que não tem sons, não tem. Aquilo não é verbalizado, não tem música, não tem expressão corporal. Então, me parece muito mais impressionante o poder de sedução da palavra escrita. Não é à toa que o Guimarães Rosa disse no conto São Marcos, de Sagarana, que as palavras têm canto e plumagem. O canto e plumagem das palavras. Aliás, o Oswaldino Marques foi um importante crítico literário. Ele escreveu um ensaio contido nesse livro, Escolhidos, que foi publicado em 1968, e o nome do ensaio é justamente, o título do ensaio, Canto e Plumagem das Palavras. Nesse ensaio, ele propõe um neologismo, prosoema, que foi criado para se referir à obra do Guimarães Rosa. Prosoema seria poema em prosa.
eu tenho para mim grande parte do poder de sedução da obra de Guimarães Rosa advém do fato dele ter escrito poema em prosa, prosoema. Dá alguns exemplos retirados, né, de Grande Sertão Veredas, do que os Marques entendia por poema em trechos de Grande Sertão Veredas. Mas pensar na pessoa que se ama é como querer ficar à beira esperando que o riacho, alguma hora, ousoso esbarre de correr. Outro trecho. Medo agarra a gente pelo enraizado. Fui indo. De repente, tomei em mim o de um pensamento. Talo de ouro, pedrinha de ouro. E conheci o que é. Oswaldino Marques, prosoema. O que a noite tem é o vozê ser só, que principia feito grilos e estalinhos, e o sapo cachorro tão arranhão, e que termina num queixume borbulhado tremido de passarinho niante mal acordado de um totem. Prosoema, poema em prosa. Nisso, Guimarães é imbatível, e não é à toa, né, que muitos, como eu, o consideram o maior escritor brasileiro desde o descobrimento em 1500. Guimarães Rosa estudou na Faculdade de Medicina da UFMG, ele se formou em 1930, na época era a UFMG, a Universidade de Minas foi fundada em 1927, o primeiro reitor, Mendes Pimentel, que é o nome de uma avenida lá no campus lá da Pampulha. Existe lá uma avenida que tem um Mendes Pimentel. E o Guimarães Rosa, ele estudou no velho prédio, né? Ele estudou no velho prédio, que infelizmente foi demolido em 1958. Esse é o velho, um bico de pena, velho prédio da nossa querida Faculdade de Medicina, da UFMG, de autoria de meu querido amigo Alberto Augusto Paulucci, saudoso amigo, médico nefrologista, que se formou em 1957 e que, portanto, fez todo o seu curso no velho prédio da faculdade. Era um artista que tinha um imenso amor pela Faculdade de Medicina, onde ele fez todo o seu curso. Essa é uma turma do João Guimarães Rosa, com alguns professores, né, de 1926. Entre os professores, né, inclui-se Carlos Chagas, que era primo do Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, que descobriu a doença de Chagas. O Carlos Pinheiro Chagas era um grande patologista e uma pessoa de uma oratória admirável, tanto que alunos da Faculdade de Direito e da Faculdade de Engenharia e da Faculdade de Medicina assistiram às suas aulas por causa da sua verve, da sua oratória, né, e da sua capacidade de se expressar. Então, isso aqui é uma foto de 1926. Esse aqui é o João Guimarães Rosa, segundo ano de medicina, e aqui meu querido e saudoso amigo Ismael de Faria, colega de turma do Guimarães Rosa, Ismael de Faria, que formou primeiro em farmácia e depois em medicina. Aliás, ele nasceu dentro da farmácia na cidade de Senhora dos Remédios. Talvez caso do mundo, uma pessoa nascer dentro de uma farmácia em Senhora dos Remédios, foi ser farmacêutico e depois foi ser médico. Em 1926, né, ocorreu a morte de um estudante de medicina vitimado pela febre amarela. E o velório foi no saguão da faculdade, do velho prédio da faculdade. E estavam, ao lado do caixão, Guimarães Rosa, Ismael de Faria e mais o doutor Alisson de Abreu, que eu não consigo identificar aqui entre os alunos dessa turma. E tanto o Ismael de Faria, isso ele me contou pessoalmente,
Quanto a Alisson de Abreu, que contou esse episódio para nosso querido amigo Wilson Abrantes, eles ouviram do Guimarães Rosa essa frase que ficaria clássica, hoje é quase um lugar comum: as pessoas não ficam encantadas. Isso pela primeira vez em 1926, e essa frase repetida 41 anos depois, em 1967, quando Guimarães Rosa tomou posse na Academia Brasileira de Letras, falecendo 3 anos depois. O Paraninfo, o Guimarães Rosa foi orador da turma de 1930, 14ª turma da Faculdade de Medicina da UFMG, na época UMG. O Paraninfo foi o professor Samuel, tio-avô do Frei Beto, uma pessoa muito conhecida. E, em seu discurso, o Guimarães Rosa refere-se, carinhosamente ao Paraninfo, professor Libânio, e menciona um livro que era repetidas vezes mencionado pelo Samuel Libânio durante as suas aulas e durante as corridas de leito. Esse livro, Viagem autour de Manuel, quer dizer, Viagem ao redor do meu quarto. O Samuel Libânio costumava mencionar esse livro durante as aulas, e esse fato foi comentado pelo orador da turma, aos 22 anos, Guimarães Rosa, turma de 1930. Esse livro é muito interessante, eu tive a oportunidade de lê-lo no original, mas existe a versão traduzida desse livro, Viagem ao redor do meu... Por quê? Esse autor, o Xavier Demes, que morreu em 1852, ele foi citado por Machado de Assis no prólogo do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em que consiste esse livro, Viagem ao redor do meu quarto, Voyage autour de ma chambre? O autor, um militar, esse livro foi publicado em 1994. Essa viagem ao redor do quarto é uma espécie de uma anti-viagem, ou uma viagem para dentro de si mesmo, ao encontro de si mesmo. Em última análise, esse livro é o seguinte: o Xavier Demestre foi preso em sua própria casa, uma prisão domiciliar, na companhia de uma cadela criada. A prisão domiciliar foi motivada porque ele fez uma transgressão disciplinar. Ele participou indevidamente de um duelo. Aproveitando o fato de estar recluso dentro de um quarto, em sua própria casa, ele deu vazão à livre associação de ideias, ao fluxo da consciência, e chegou à conclusão de que a mente humana se caracterizaria por seu caráter dicotômico, mas ela seria constituída por 2 instâncias distintas, mas, ao mesmo tempo, entrelaçadas e complementares. A primeira instância seria a que ele chama de l'âme, quer dizer, a alma, que teria um poder legislativo. E a segunda instância, que ele chamou de l'autre, ou la bête, a outra ou a besta, que teria um executivo. No entanto, a primeira instância, l'âme, poder legislativo, ela poderia se fazer obedecer pela segunda, mas, em contrapartida, a segunda instância, a besta ou a outra, la bête ou l'autre, eventualmente obrigaria a primeira instância, poder legislativo, a agir contra a sua própria vontade, o que estaria na raiz dos lados ou dos falhos. Segundo o notável crítico literário Kant, Xavier Demestre intuiu, 100 anos antes de Sigmund Freud, a questão dos atos falhos.
nesse livro, Voyage autour de ma chambre, citado por Guimarães Rosa, como orador da turma de 1930, ao referir-se ao paraninfo Samuel Libânio, que gostava, em suas aulas e corridas de lei, de mencionar essa de Xavier de Mestre, publicada em 1790 por Xavier de Mestre, autor citado por Machado de Assis no prólogo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em seu discurso como orador da turma, o Guimarães Rosa disse algo que me é muito caro. De distinto médico patrício, contam que, achando-se moribundo, um médico que estava morrendo, né, e ele pediu os seus amigos, os seus que o abanasse. E um dos amigos ofereceu-lhe um moderníssimo ventilador elétrico, isso há quase 100 anos atrás, capaz de renovar-lhe continuamente o ar do aposento. Aí o moribundo, o médico moribundo, ele respondeu: obrigado, o que me alivia e conforta não é o melhor arejamento do quarto, mas sim a solícita solidariedade dos meus alunos. Esse trecho do Guimarães Rosa, orador da 14ª turma da Faculdade de Medicina, né, é um texto que tem uma conotação quase que apocalíptica, né? Aliás, como dizia o poeta americano Ezra Pound, né, os artistas são as antenas da raça, captam as coisas até antes de elas acontecerem. Né? Na medicina atual, a tecnologia, a se constituir um valor em si mesma, ela roubou a cena. E os aspectos humanos da medicina foram relegados a um segundo plano. A gente não deva usar a tecnologia de ponta, seria uma burrice não fazer. Não que a gente deve... a tecnologia de ponta hoje, né, que seria, na época, um moderníssimo ventilador elétrico. Não que não devamos usar um ventilador elétrico, devamos fazê-lo como se estivéssemos abanando o paciente. Como se estivéssemos abanando o paciente. Esse é o clássico do Dr. Samuel, do pintor Samuel Luck Fields. Uma criança moribunda, um médico pensativo ao redor da criança, a mãe chorando, o pai observando tudo, né? O Samuel Luck Fields pintou esse quadro em homenagem ao médico que não conseguiu salvar a vida do seu filho, uma criança que morreu de tuberculose. Isso é o máximo, a glória máxima que um médico pode aspirar, é ser reconhecido diante do fracasso. Não conseguiu salvar a vida da criança e foi homenageado com um quadro maravilhoso. Há um professor da Universidade de Estados Unidos, professor Abraham Verghese, de ascendência indiana, na Etiópia, grande clínico, grande professor, que fez uma montagem desse quadro, né, à luz da época em que a gente vive. No lugar da criança, ele colocou um computador, ou seja, uma tela de um computador, ou seja, o paciente convertido num banco de dados. Diante desse estado de coisas, né, que muito sensibiliza o Dr. Abraham Verghese, como também muito me sensibiliza, ele cunhou um neologismo, o iPatient, que é um neologismo inspirado nos produtos da marca Apple, iPad, iPhone. Né? O iPatient seria uma entidade virtual, quer dizer, o paciente seria convertido num banco de dados e os aspectos humanos relegados a um segundo. Né? O quadro original, Samuel Luck Fields, e a montagem feita pelo Dr. Abraham Verghese, que aqui é, né, examinando um paciente e sendo observado
pelos alunos. Esse artigo, publicado no New England Journal of Medicine, em 2008, né, paciente como ícone como um paciente, né, nesse artigo há referência a esse neurologista Eye Patient. Isso contrasta, né, com o discurso do Guimarães. Não interessava ao médico moribundo, né, que o ar do ambiente fosse renovado moderníssimo, por meio de um moderníssimo ventilador elétrico. Ele preferia, né, ele preferia que os colegas e amigos o abanassem. Bom, Guimarães Rosa exerceu a medicina durante muito tempo. Durante 1 ano e meio, em Itaguara, participou da Revolução Constitucionalista de 1932 e depois foi para Barbacena na condição de oficial médico do 9º Batalhão de Infantaria, isso até 1934, quando ele definitivamente abandonou a medicina e resolveu seguir a carreira diplomática. Lá em Itaguara, então, ele trabalhou durante cerca de 1 ano e meio. Então, há um episódio protagonizado pelo Guimarães Rosa em Itaguara, que foi mencionado por esse médico, o doutor Antônio Augusto de Lima, que era médico em Itaúna. Formou-se no Rio de Janeiro em 1922 e foi para Itaúna, sua terra natal, onde exerceu a medicina. Ao cabo de 10 anos de profissão, né, ele publicou, em 1932, ele publicou um livro, Há meio de um decênio. E no livro, ele menciona um episódio protagonizado por Guimarães Rosa. O episódio foi o seguinte: o Guimarães Rosa foi chamado para atender uma mulher essa mulher, acusada de infidelidade conjugal, foi alvejada pelo marido. Ela recebeu um tiro no abdômen, disparado pelo marido. E o Guimarães Rosa encontrou essa mulher gemente, né, deitada num colchão, cercado por suas filhinhas que soluçavam, né, choravam copiosamente. Foi uma tentativa de feminicídio, né, para a gente utilizar aí um termo atual. Então, Guimarães Rosa transportou essa mulher juntamente com suas filhinhas, porque não poderia deixá-las sozinhas, né? Transportou-a de caminho, de madrugada, isso em março de 1931, e levou o doutor Lima Coutinho, né? Doutor Lima Coutinho, né, que escreveu esse livro, A Mestre de um Decênio. Levou o doutor Lima Coutinho para que o doutor Lima Coutinho a operasse. E ele operou a paciente sob anestesia clorofórmica e se deparou com uma laparotomia branca. Nada encontrou na cavidade abdominal da paciente. Então, a paciente foi encaminhada para a enfermaria. E no dia seguinte, quando uma enfermeira foi cuidar da paciente, ela percebeu uma estrutura endurecida na prega glútea. E essa estrutura endurecida nada mais era do que a bala. Porque, em se tratando de tiro, você pode saber onde a bala entrou, mas o teto dela é algo assim imprevisível. E foi o que aconteceu. Quer dizer, o tiro foi aqui na linha mediana, orifício de entrada da bala. Isso é escura do livro do Dr. Lima Coutinho. E ela se alojou na prega glútea, né? Ao passar a mão por sob as nádegas da paciente, a enfermeira percebeu o orifício de saída da bala. Percebeu a bala que estava alojada ali, seria o orifício de saída, né? Então, algo assim absolutamente surpreendente. E o título desse
desse capítulo do livro do Dr. Lima Coutinho é o trajeto inexplicável de uma bala. Na realidade, não é inexplicável. O mais correto seria trajeto surpreendente de uma bala. Né? De uma bala. Talvez em função de episódios de natureza que o Guiosa tem escrito, né? Ele tem no Grande Sertão Veredas, né? Vi de tudo nesse mundo, já vi até cavalo luxo, que é a coisa mais custosa que é. Então, ele viu um tiro no abdômen, a bala se alojar na prega glútea e nada de grave acontecer com a paciente, a não ser o dano moral por ter sido vítima de uma tentativa de homicídio. Mas ele seguiu a carreira diplomática e ele se tornou, a partir dos primeiros livros, né, particularmente, depois de Grande Sertão Veredas e de Corpo de Baile, né, ele se tornou uma pessoa notável. Essa é uma foto, né, deve ter sido batida em dezembro de 1956 ou janeiro de 57, que mostra uma série de notáveis da cena carioca, porque ele morava no Rio de Janeiro, e nos chamados Anos Dourados, né, 1956, 1957, né, uma época em que havia uma sensação de que o Brasil daria certo. Infelizmente, não deu. Mas aqui aparecem algumas figuras importantes, como Oscar Niemeyer, né? Ícone da arquitetura brasileira, João Guimarães Rosa, com sua gravata de borboleta, Dom Helder Câmara, de figura, arcebispo de Recife, Rubem Braga, famoso contista, cronista capixaba. Aqui a Maria Clara Machado. A Maria Clara Machado, né, que foi a fundadora do grupo, a fundadora do Tablado, que foi a principal escola de formação de atores no Rio de Janeiro. Ela era filha do escritor mineiro Aníbal Machado e sobrinha do Ângelo Barbosa Monteiro Machado, né, nosso querido, já falecido, professor emérito, né, do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, né, e membro honorário da Academia Mineira de Medicina. Aqui o Ademar Ferreira da Silva, que foi, por 2 vezes, ganhou medalha de ouro nos Jogos, nas Olimpíadas, né, ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas, tanto na Olimpíada de Helsinki quanto na de Melbourne, e é a rainha da Vera, Maria de Lourdes Monteiro, e aqui, né, é o nosso Alfredo Sesquiati, que é o escultor de Brasília, né, grande escultor, que era tio de uma colega nossa, Ângela Barbosa da Silva, Ângela Sesquiati Barbosa da Silva, que hoje reside em Ouro Preto, formada pela Faculdade de Medicina da UFMG em 1975. Então, essa é uma foto que me foi gentilmente cedida pela própria Ângela Sesquiati. É uma cena de 1956, 57, no Rio de Janeiro, notáveis que ali residiam, incluindo o nosso João Guimarães Rosa. Em sua obra, o Guimarães Rosa abordou temas médicos, né? Não é possível eu entrar nesse tema aí, mas apenas dizer que com propriedade temas médicos. Um dos temas abordados em vários momentos de sua obra é a questão da hanseníase, né? Chamava de a estragada doença, um dos momentos da obra de Guimarães Rosa em que ele aborda a questão da hanseníase num conto maravilhoso que se chama Substância de Primeiras Histórias. Abordou também a doença mental, né? Em vários momentos de sua obra, e particularmente num conto que me é muito caro, maravilhoso conto de Primeiras Histórias, Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, em que mães são embarcadas em Cordesburgo, né,
em direção ao hospital, a colônia lá de Barbacena. É um conto emocionante e então dois temas médicos que são a miúde abordados na sua obra pelo Guimarães Rosa, tinha uma empatia muito grande para com os marginalizados e excluídos. Grande parte dos personagens de Guimarães Rosa, né, são pessoas marginalizadas, excluídas, né, incluídos os rancenianos, né, a rancenias focalizada, entre outros, em outros livros e contos, em Substâncias de Primeiras Histórias, e a doença mental focalizada magistralmente em sua mãe e sua filha. Mas, do ponto de vista dos médicos, já que o tema é Guimarães Rosa e a medicina, né, algo que me fascina muito. Grande Sertão Veredas, que muitos consideram a obra máxima do Guimarães Rosa, como um paradigma, um protótipo do que seria uma relação médico-paciente ideal. O que é o Grande Sertão? É uma pessoa que conta a vida dela, né, para outra mais instruída, de setor, poderia ser um médico, um psicólogo, um psicanalista, na expectativa de que, contando a vida para essa outra pessoa mais instruída, ele possa ter insights, ele pode entender o significado de suas vivências, né? E, com isso, vamos dizer assim, entrar em paz, entrar em acordo consigo mesmo. Então, no Grande Sertão Veredas, é uma pessoa que fala, que é o protagonista, e outro que apenas escuta, que não fala nada. É um mestre na arte da escuta. O interlocutor do Riobaldo é um mestre na arte da escuta. É o doutor, é a pessoa instruída, mas não necessariamente mais sábia do que o próprio Riobaldo. Então, o Riobaldo diz para o doutor: o senhor é de fora, meu amigo, mas meu estranho. Mas talvez por isso mesmo, falar com o estranho assim, que bem ouve e logo se vai embora, é um segundo proveito. Faz do jeito falasse mais mesmo comigo. O sério pontual é isso. O senhor me escute mais do que eu dizendo, e escute desarmado. O que é escutar mais do que eu estou dizendo? É tentar captar o que está nas entrelinhas, é tentar captar o conteúdo latente do discurso do paciente, né? É tentar captar o não dito. Senhor, me escute o que eu estou dizendo, e escute desarmado. Agora, pelo de ficar calado alto, eu vejo que o senhor me divulga. A gente sabe mais de um homem, é o que ele... E ele chega quase que a implorar ao doutor: o senhor me organiza? Quer dizer, o senhor me ajuda a ter insights, o senhor me ajuda a entender o significado de vivências, né? O senhor me ajuda a entrar em contato com os meus haveres e, a partir daí, tentar entender o significado das minhas vivências. Essa seria uma metáfora para um médico-paciente ideal. Talvez isso, na prática, seja algo inatingível, mas é algo, a meu ver, a ser perseguido, né? A despeito de ser inatingível, seria algo a ser perseguido. Então, o nosso querido co-estaduano Rubem Alves, escritor, felizmente já falecido, né? Ele dizia o seguinte, que nas relações interpessoais, mais vale quem escuta bonito do que quem fala bonito. O interlocutor de Riobaldo em Grande Sertão Veredas era um mestre na arte de escutar bonito. Mas o Guimarães Rosa era uma pessoa com a cidade à flor da... com todos os grandes artistas, todos os artistas gênios. E o professor Davi Arrigucci Júnior, lá da USP, ele disse, a meu ver, fundamental.
Guimarães Rosa tinha uma visão hiperbólica da realidade. De uma certa forma, ele mesmo deu a entender isso em seu discurso na Academia Brasileira de Letras. Da civilidade e inteligência tem-se sempre de pagar ingrato preço. E o Guimarães, de uma certa forma, pagou um ingrato preço à sua sensibilidade e à sua inteligência, na medida em que uma sensibilidade à flor da pele e tinha uma visão hiperbólica da realidade, segundo o professor Davi Arrigucci Júnior, um indivíduo, para usar uma palavra, uma expressão do próprio Guimarães Rosa num de seus contos, né, vivia domínios do demasiado. Uma pessoa com a sensibilidade à flor da pele, uma visão hiperbólica da realidade, vivendo nos domínios do demasiado. Aqui é o Otto Rank, que é um discípulo dissidente do Freud, e que escreveu um livro, A Arte e o Artista, um livro maravilhoso que eu tive a oportunidade de ler. Não sei se esse livro foi traduzido para o português, né? Mas pode resumir aqui o pensamento do Otto Rank, esse grande artista, levando em conta uma expressão do próprio Guimarães Rosa, domínio do demasiado, e uma expressão do Davi Arrigucci, né, visão hiperbólica da realidade. Então, eu diria o seguinte, que vivendo nos domínios do demasiado, com a visão hiperbólica da realidade, os grandes artistas, como Guimarães Rosa, ao contrário dos indivíduos bem ajustados ou errados, eles têm dificuldade de parcializar a experiência, sujeitando-se a pagar um ingrato preço. Sujeitando-se a pagar um ingrato preço. Essa é uma visão do Orc em A Arte e o Artista. Esse trecho, extraído no livro do escritor baiano Paulo Dantas, mostra que o Guimarães Rosa ele realmente pagou um alto preço. O Paulo Dantas tinha costume de visitar o Guimarães Rosa no Itamaraty. E uma tarde ele chegou lá no Itamaraty e não teve coragem de abordar o Guimarães Rosa porque ele se deparou com a seguinte cena. Cheguei ao Itamaraty e a sua sala, a sala de nossas falas, estava vazia. Rosa, feito um beato manso, pervagava pelos corredores, cantava debulhando terço pardo. Estava completamente fora de... Chorava e rezava, cheio de humildade e pena de si mesmo. Respeitei o transe do amigo, acenei de longe. O cumprimento não foi respondido, nem podia, porque Rosa estava tomado completamente. Então, uma pessoa com a sensibilidade à flor da pele, com a visão hiperbólica da realidade, vivendo nos domínios do demasiado, com um comportamento como esse, né, quase que um transe descrito pelo Paulo Dantas, né, teria tudo para morrer precocemente, particularmente porque era um fumante inveterado. Aquele acendendo um cigarro, né, durante a viagem que fez pelo sertão em companhia de vaqueiros, incluindo o próprio Manuelzão, que eu tive oportunidade de atender, acendendo um cigarro em 1952. Era um inveterado. Né? Aqui é para mostrar aí para mostrar aí o que acontece com o grande fumante e o que está por trás da dependência tabágica, né? Estimulação dos receptores nicotínicos, AS tegmental ventral, né? Núcleo accumbens, a sequência, núcleo tegmental ventral, núcleo accumbens e córtex pré-frontal, com lição de dopamina. O Guimarães Rosa ele se refere
a dependência tabágica de uma forma poética, porque em 1957 ele parou provisoriamente de fumar, né, durante uns poucos dias, e ele disse o seguinte: "Outra feroz, hoje, por causa do Natal chegando e de mil e tantos motivos, aqui estou eu, heróico e pujante, desafiando a fome e sede tabágica pobrezinhas das células cerebrais." Ele estava numa grave crise de abstinência, desafiando a fome e sede tabágica das pobrezinhas das células cerebrais. Aqui com o cigarro na mão, já por volta de 1966. Não conseguiu se ver livre da dependência tabágica. Isso por causa de problemas respiratórios, pouco mais de um mês de fumar, mas depois voltou. O Riobaldo era dependente da nicotina também, né? Riobaldo, personagem de não pitar, me vinham uns rangidos repentes, feito eu tivesse ira de todo mundo. Aqui uma cena interessante, que é no documentário Outro Sertão, o Guimarães Rosa na Alemanha, que ele foi cônsul adjunto entre 1938 e 1902, durante a Segunda Mundial. Esse documentário foi produzido por Adriana Jansen e Soraya Vilela. Nos anos 60, Guimarães Rosa voltou à Alemanha e foi entrevistado por jornalistas da TV alemã. Então, no filme, aqui é apenas uma foto, mas no filme, ele, durante a entrevista, ele fuma sem parar e joga fumaça em direção aos dois jornalistas. Quer dizer, um médico jogando fumaça em dois jornalistas que o entrevistavam durante uma entrevista. Isso seria visto como um sacrilégio, né? Mas mostra a incapacidade da pessoa dependente da linha de se ver livre do hábito de fumar. Por outro lado, o Guimarães Rosa ajudou a matar o Guimarães Rosa, o cigarro ajudou a matar o Guimarães Rosa prematuramente aos 59 anos. Surta em casa, é possível que tenha sido um infarto, ele não pode porque não foi feita a necrópsia, nem deu tempo de ser atendido por médicos, mas o cigarro salvou a vida um certo dia, quando ele morava na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ele morava em Hamburgo, aqui, Hamburgo bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. Ele saiu de casa para comprar cigarro e, coincidindo com sua cidade, a casa onde ele morava foi bombardeada. Por pouco ele não morreu, né? Se não tivesse ido comprar cigarro, teria morrido. Aqui um quadro da Maristela, lá de artista plástica lá de Barbacena, que ela se aproveitou de um pequeno poema do Guimarães Rosa, né, de Magma, que foi um livro de 1906, só foi publicado depois da morte, quase que um haikai: o cigarro de fumaça impalpável, brasa colorida, que se fuma a si mesmo num cinzeiro, será um poeta. Né? Então, o cigarro que ajudou a matar precocemente o Guimarães Rosa salvou a vida dele quando ele morava na Alemanha, na medida em que a casa onde ele vivia foi bombardeada. A morte do Guimarães Rosa foi o Antônio Silva Melo, um acadêmico e Juiz de Fora, membro da Academia Brasileira de Letras. Ele escreveu um artigo muito bem escrito, um artigo instigante, A Morte de Guimarães Rosa, publicado numa revista O Ocidente, em 1968, né, um ano depois da morte do Guimarães Rosa. Então, nesse artigo, ele faz uma analogia entre a morte do Guimarães Rosa e a morte pelo voodoo. Então, carregado de sugestão, uma pessoa com sensibilidade à flor da pele, a morte de Guimarães Rosa, fumante, evocaria a morte pelo voodoo, algo como a alma matando o corpo. Não dá para entrar em respeito disso, né? Mas isso foi uma visão do Antônio da Silva Melo, um dos precursores da medicina psicossomática no Brasil,
a respeito da morte do Guimarães Rosa. Ele foi amigo e conviveu com o Guimarães Rosa, apesar de, na academia, ele ter sido apenas 3 dias depois de sua posse. Vou apresentar agora, rapidamente, alguns trechos da obra rosiana que têm a ver com a prática médica, que têm a ver com as relações humanas, que têm a ver com o desamparo humano. Nós, como médicos, convivemos diuturnamente com o desamparo humano. Então, Grande Sertão Veredas, real da vida, as coisas acabam com menos formato, nem acaba, melhor assim, pelejar por exato dá erro contra a gente. O que ele explicado mandou, eu fui e piei, que obedecer é mais fácil do que entender. Isso tem tudo a ver com as diretrizes, guidelines e protocolos. Hoje, a medicina é praticada a partir das diretrizes, guidelines e protocolos. O raciocínio clínico passou ao segundo plano, infelizmente. Tudo a ver, essa frase, tudo a ver com a prática moderna da medicina, a prática médica na contemporaneidade. Obedecer é mais fácil do que entender. Aqui, a respeito do desamparo humano, uma frase magistral: as pessoas, baile de flores degoladas que procuram suas hastes. Coloquei aqui um termo, Hilflosigkeit, que é um termo usado por Sigmund Freud em sua obra e que define em alemão o desamparo humano. Magistral definido em Buriti, novela de Corpo de Baile, pelo Guimarães Rosa, as pessoas, baile de flores degoladas que procuram suas hastes, frequentemente que procuram em vão suas hastes. A respeito do livre-arbítrio, foi colocado em xeque a partir dos experimentos de Benjamin Libet, no início dos anos 80, de acordo com esse experimento, a interpretação, pelo menos no primeiro momento desse experimento, o cérebro registraria a decisão de pressionar uma tecla, por exemplo, de qualquer uma outra ação, antes que a pessoa conscientemente se disse a fazer. Há centenas de artigos na literatura médica sobre o médico de filosofia e psicologia, a respeito e psiquiatria do livre-arbítrio, que é uma questão ainda sub judice. Esse experimento do Libet, inicialmente, seria algo que demonstra de forma inequívoca a ausência do livre-arbítrio, na realidade não é bem assim. E o Riobaldo, o protagonista do Grande Sertão Veredas, era muito preocupado com essa questão do livre-arbítrio, embora ele não utilize esse termo. Então, ele diz, o que era isso? Ele pergunta, o que era isso que a desordem da vida podia sempre mais do que a gente? Eu queria minha vida própria, por meu querer governada. Sofri os pavores disso. Da mão da gente se faz de atos do pensamento ter tempo. Ser capaz de atos sem o pensamento ter tempo. É a angústia da pessoa diante da perspectiva dela não ter um livre-arbítrio, de não ser senhora de seus próprios atos. Tudo pela verdade, pela metade é verdade. Frase do Guimarães Rosa por ocasião de sua posse na Academia Brasileira de Letras. Ou eu quase não sei, mas desconfio. Isso se aplica à medicina. Porque a medicina, como diz o nosso amigo João Gabriel Marques Fonseca, professor da Faculdade de Medicina e da Escola de Música da UFMG, pessoa superdotado, a meu ver, ele dizia que a medicina é a arte de administrar a incerteza. Mesmo porque tudo pela metade é verdade. Eu acrescentei
eu acrescentei mais 3 palavras nessa frase do João Gabriel: sem demonstrar insegurança. Então, isso é uma frase A4 comum. A medicina é a arte de administrar a incerteza sem demonstrar insegurança. Tem tudo a ver com a frase que vivia sendo repetida pelo nosso querido professor João Galizzi, falecido em 1909. A dúvida é o travesseiro do velho. O Riobaldo, no Grande Sertão Veredas, é uma espécie de anti-herói, né? Porque era um indivíduo medroso, né? Aparece cerca de 166 vezes a palavra medo no Grande Sertão Veredas, indivíduo medroso, um anti-herói, né? Que se acovarda no final, né? Mas é um herói de carne e osso. Né? Os heróis destemidos não são heróis. Ele vivia era um poço de dúvidas. Era um poço de dúvidas. Eu quase que nada não sei, mas desconfiava de alguma coisa. Sobre confiança, o que diz o Guimarães Rosa também no Grande Sertão? Confiança, o sabe, não se tira das feitas ou perfeitas. Ela rodeia o quente da pessoa. Eu conheci médicos que pouco conhecimento técnico tinham. No entanto, despertava em seus pacientes uma confiança extraordinária, algo absolutamente emocionante. E a confiança rodeia o quente da pessoa. Não se tira das coisas feitas ou perfeitas, de currículos mirabolantes, de teses, livros. Ela é o quente da pessoa. Sobre depressão, né? Uma das principais manifestações da depressão é a anedonia. Então, ele diz: acho que o espírito da gente, cavalo que escolhe estrada, quando ruma para tristeza e morte, vai não vendo que é bonito e bom. Nada faz sentido, a pessoa não sente prazer em nada. Anedonia. O hedonismo com prefixo quer dizer não. Aqui, não vou entrar em maiores detalhes, né, sobre a anorexia nervosa, que é uma das situações mais pungentes de medicina. A pessoa está nessa situação e ela se vê nessa situação. Nós acompanhamos uma paciente jovem no Hospital das Clínicas, que pesava 28 quilos e comia meia maçã e um pequeno pote de iogurte por dia. Essa paciente veio a ser. Aqui uma reflexão sobre a anorexia nervosa. A obscura natureza do sofrimento. Não se sabe, no fundo, o que é que está por trás disso. Tratamento extremamente difícil. Mas o consolo dado pelo passar do tempo. É o esvair-se do sofrimento, né, com o passar do tempo. Também Grande Sertão Veredas. Os ruins dias, o castigo do tempo todo ficado em que falhamos na coruja pontualmente. A qualquer narração dessas depõe falso. O extenso de todo sofrido se escapole da memória. Ai de nós, se assim não fosse. Aqui, sobre a dificuldade da convivência, o Arthur Schopenhauer, ele escreveu, ele criou em 1851, ele intuiu a questão do dilema do porco numa obra Paralipômeno. Esse tema foi retomado pelo Freud 78 anos depois, em O Mal-Estar da Civilização. O que é o dilema do porco-espinho? Um ambiente muito frio, né? Se os porcos-espinhos ficarem afastados uns dos outros, vão sentir muito frio, não vão suportar a baixa temperatura. Por outro lado, para se aquecerem, ficarem muito próximos dos outros, eles vão se ferir com seus respectivos espinhos. Então, esse é um dilema. Nem pode ficar longe e nem pode ficar perto. Né? Dilema que ilustra a dificuldade do relacionamento íntimo, a dificuldade do relacionamento humano, a dificuldade da convivência. E o Guimarães Rosa diz isso, né?
ele não se refere, evidentemente, ao dilema do porco-espinho, mas ele diz que se pode viver perto do outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Para você saber esperar, essa é uma virtude fundamental que deve ser cultivada por todo médico. Devagar e manso se desata qualquer ilícito. Esperar vale mais entender. Janeiro fofa o que dezembro endurece. As pessoas se encaixam nos lugares. Esperar é um à toa muito ativo no conto Orientação de Meia. E aqui no discurso de posse da Academia Brasileira de Letras, cultivar a prudência. O médico deve saber esperar e ele deve ser prudente, ele não pode ser afoito. Ele tem que agir rapidamente quando isso se faz necessário, mas ele agir afoitamente, né? Não pode agir afoitamente. Ele tem que ser rápido, mas ele não pode ter pressa. Cultivar a prudência, muito junto do braseiro, gente às vezes que não se aquece direito, mas corre risco de sapecar a roupa. Aqui, eu já estou caminhando para o final, mas aqui uma personagem secundária ou terciária, a novela Buriti, né, inserida em Baile, que depois virou 3 livros, Noites do Sertão, novela Buriti. Essa personagem é a tia Cló. Eu imagino a tia Cló, essa não é a tia Cló, porque não há nenhuma figura dela, não há um retrato da tia Cló. Eu imaginei que fosse essa pessoa, uma pessoa com essas características. Era uma pessoa de idade. O que está escrito lá numa pessoa que é capaz de fazer, para usar um termo que minha sogra, com 102 anos, costumava utilizar, uma expressão, fazer pessoa em si. Né? A tia Cló é pessoa em si. E fazia partir de uma postura de extrema simplicidade. O que diz o Guimarães Rosa a respeito da tia Cló? Tia Cló, que se sentia feliz só de ter podido um dia visitar o ar em Curvelo, São Geral, e de ser uma boa doceira. Ela se feliz porque visitou o santuário em Curvelo, e de ser uma boa doceira. Será que atualmente as pessoas ficam felizes por ter ido visitar o santuário de São Geraldo e de ser uma boa doceira? Pouco provável. Pouco provável. Eu considero que a tia Cló é um paradigma da saúde mental. E explico por que para mim a tia Cló é um paradigma da saúde mental, em sua extrema simplicidade. Que era uma pessoa resolvida, com a mente apaziguada, autoestima elevada, reconhecida por a idade, com o espírito não competitivo, satisfeita com o que é e com o que tem, sem querer o que não pode ter. Isso, a meu ver, é um paradigma, um protótipo do que seria a saúde mental. Num tempo, as pessoas sofrem pela sensação de irrelevância. Né? Como diz o pensador israelense Yuval Noah Harari, um dos problemas da modernidade, com toda essa tecnologia, é a sensação de irrelevância. Talvez seja pior o indivíduo se sentir-se irrelevante do que ele se sentir explorado. Porque se ele é explorado por alguém, esse alguém precisa dele. O indivíduo irrelevante, ninguém precisa dele. Isso é uma situação trágica que foi citada pelo Yuval Noah Harari nessa revista, numa entrevista que ele concedeu em 2010. Eles são simplesmente irrelevantes. A tia Cló não era irrelevante, era uma pessoa resolvida em toda a sua simplicidade, uma pessoa resolvida, com a mente apaziguada, autoestima elevada
reconhecida pela comunidade com espírito não competitivo, satisfeita com o que é e com o que tem, sem querer o que não pode ter. Aqui o Albert Camus, referindo-se também à importância da mera ficção, né? Retomando o tema que eu falei no início da palestra. A ficção é a mensagem por meio da qual nós dizemos a verdade. Não disse a Clarice Lispector que o Guimarães Rosa inventou, é claro, no sentido figurado, né? Ele escreveu obras de ficção, então a ficção é a mensagem por meio da qual nós dizemos a verdade. Albert Camus. Terminando, né, no livro póstumo Ave e Palavra, que foi editado pelo meu saudoso querido amigo Paulo Ronen, né, numa crônica, O Circo do Mildinho, Guimarães Rosa se refere ao obedecer de alguns insetos. Ele faz até uma brincadeira, né? Então, ele se refere ao seguinte episódio. Ele retirou uma cigarra dos dentes da gata que ele tinha, gostava muito de gatos, né? Então, ele retirou, a gata abocanhou uma cigarra, e a cigarra começou a gritar de uma forma desesperada, estridulante, e ele salvou a vida da cigarra, retirou-se dos dentes da gata, e perguntou para ela, né, evidentemente, né, uma brincadeira, por que grita tão exagerada? E ela respondeu, o senhor não acha que a vida mesma é que é um exagero? A melhor coisa que eu já ouvi a respeito da vida até hoje. A vida é um exagero. A vida é um exagero. A vida humana nem se fala. Para terminar, vou só mostrar aqui, falar a respeito de um artigo que eu publiquei, aqui já é fora do tema Guimarães Rosa e a medicina, que eu publiquei a respeito das aves na obra do Guimarães Rosa, e particularmente a respeito desse passarinho, que é o Manuelzinho da Croa, que funciona quase como um símbolo de Grande Sertão Veredas, né? Que o Manuelzinho da Croa é numa foto feita pelo meu querido amigo violeiro e a de pássaros, está vindo lá na Barra do Guacuí, bateu essa foto em agosto de 2016. Publiquei esse artigo na revista Extensão, da PUC, em 1996, né? E esse artigo foi publicado também nesse livro, Nos Sertões de Guimarães Rosa. Ele foi reproduzido nesse livro, Nos Sertões de Guimarães Rosa, que foi editado pelo meu saudoso e querido amigo, analista junguiano, Carlos Alberto Salles, falecido prematuramente. Participaram desse livro o Alberto Delpino, analista junguiano, o Carlos Alberto Corrêa Salles, que que aparece na foto, analista junguiano também, o Max Andrade Goulart, um pediatra, parente do Carlos Drummond de Andrade, o Fábio Lucas, grande crítico literário, João Amilcar Salgado, né, membro honorário da Academia Mineira de Medicina, Luiz Oswaldo Carneiro Rodrigues, nosso amigo, cartunista e médico, especialista em medicina do esporte. Eu participei, Patrus Anania de Souza, que foi do Belo Horizonte, e o amigo Sebastião Abrão Salim, né, psiquiatra e psicanalista, né, aí novamente sobre o tema Guimarães Rosa e medicina, mas desse livro, né, que eu entrei com um artigo que havia sido publicado inicialmente na revista Extensão da PUC, participaram vários médicos, né, muitos deles ligados à UG, e entre os médicos, Alberto Delpino, Carlos Alberto Corrêa Salles, o Eugênio, o João Amilcar, o Luiz Oswaldo e o Sebastião Abrão Salim. O que eu queria dizer, né, talvez eu tenha me estendido um pouco, né, numa palestra marcada, sobretudo, pelo viés afetivo, mas é o que eu queria dizer,
Peço desculpas por ter extrapolado o tempo, por ter corrido além do que desejaria. Peço desculpas aos meus eventuais ouvintes, mas é o que eu teria a dizer a respeito do tema Guimarães Rosa e a medicina. E, mais uma vez, agradeço penhoradamente aos confrades Emerson Fidelis Campos e Zé Carlos Cerufo por essa oportunidade. Muito obrigado a todos e felicidades a todos.